Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo vídeo da nossa temporada de vídeos, né, que estamos fazendo aqui na Rua da Bahia. Hoje, especificamente, nós estamos na Rua da Bahia, com a Avenida Augusto de Lima. E aqui do meu lado, o Lucas Amorim, nosso querido aqui diretor da Biblioteca Pública, gente, estadual de Minas Gerais. Lucas, muito obrigada de estar aqui fazendo, né, esses conteúdos maravilhosos aqui, né, de história, de curiosidade que você está trazendo para a gente. Obrigada por ter aceito aqui meu convite, né? Eu reitero, assim, meu agradecimento, Maíra. Está sendo, assim, realmente muito especial, tá relembrando, né, tudo isso da Rua da Bahia, poder compartilhar com o público. Então, eu agradeço mesmo a oportunidade, né? Eu acho que é um grande presente mesmo para a cidade de Belo Horizonte, a gente poder rememorar, né, todos esses fatos históricos e a relevância, né, que essa Rua da Bahia tem para Belo Horizonte. É verdade, gente. Hoje, especificamente, né, no dia de lançamento desse vídeo, a gente está celebrando 125 anos, né? Uma capital muito nova, né, Lucas? Mocinha. Mocinha, assim, baby, né? É. Então, hoje, 12 de dezembro, parabéns para todos nós, né, Belo Horizontinos, moradores, para você também que gosta, né, de conhecer a cidade. Então, nossos parabéns aí, estende, né, nossos parabéns para todo mundo que gosta dessa cidade, né, É Lucas? verdade. E hoje, assim, nesse vídeo, né, especificamente, a gente vai falar de vários pontos, né, culturais daqui para cima. A gente vai continuar subindo, né, a Rua da Bahia. E aqui a gente tem várias coisas, né, Lucas, para poder trazer, né, de informações, né? É, com certeza. Aqui a gente veio, né, falando da relevância dos pontos históricos mesmo, né, de Belo Horizonte, do início do século XX. E aqui, né, logo aqui a gente tem o edifício Maleta, que vai inaugurar um novo cenário, né, uma nova década aqui em Belo Horizonte. É verdade. E, em contraponto também, a gente tem um outro prédio que a Maíra vai explicar um pouquinho melhor para vocês também, trazendo esse contraponto, né, desses dois estilos de arquitetura tão marcantes aqui nesse cruzamento. Verdade. E assim, gente, não sei se você sabe dessa história, mas o edifício, né, Arcângelo Maleta, que é esse aqui, Daniel, por favor, mostra aí enquanto eu tô falando. Não sei se você sabe, mas né, esse espaço, nessa esquina, existia um hotel chamado Grande Hotel. O famoso Grande Hotel. E olha que legal, olha que curiosidade bacana. Era muito comum na sacada do segundo pavimento ali, políticos importantes, né, discursarem para a população belo-horizontina. Então, gente, além de políticos, personagens importantes já se hospedaram, inclusive, nesse hotel. Aponta a sacada pra gente. Deixa eu apontar aqui, que o Daniel está pedindo para poder apontar aqui, ó, na sacada. Isso aqui, que hoje tem diversos bares, restaurantes, né, que a gente ocupa muito, né, Lucas, o Maleta, mas antigamente, gente, era um hotel aqui. Então, olha, Santos Dumont, Olavo Bilac, Rui Barbosa, Oswaldo Cruz e até Getúlio Vargas já se hospedaram aí. E em 1957, o hotel foi demolido para a construção do que a gente conhece, né, do edifício Arcângelo Maleta, que foi inaugurado só em 1961, Lucas. Olha que bacana. Então, no térreo do então novo prédio, existiam diversos bares e restaurantes, mas alguns deles ainda existem até hoje, né? Que é o Pelicano, Lua Nova e a Cantina do Lucas, que é um clássico, né? Assim, sendo que esses dois últimos que eu comentei com vocês foram movimentados pontos de encontro de intelectuais e jornalistas. Exatamente. Assim, gente, está falando Cantina do Lucas, mas a cantina não é minha. Não é sua, Lucas. Não é dele, gente. Não é, gente, infelizmente. E essa cantina, ela foi tombada no centenário de Belo Horizonte, né, em 1997. E ela foi tombada pelo aspecto imaterial, né? Então aqui a gente está falando da demolição, né, das edificações que figuraram como esses grandes espaços de memória, né, que a gente tinha na cidade. Sim. E aqui a Cantina do Lucas, né, está inserida dentro de uma edificação. E o que foi importante ali, né, no entendimento do Conselho Deliberativo do Patrimônio de Belo Horizonte, não foi o tombamento necessariamente da estrutura física, né, mas a imaterialidade que existe ali naquele entorno. E isso é legal, gente, o que o Lucas está destacando, porque olha só, vocês devem estar pensando assim, mas patrimônio material, né, tombamento imaterial, não é o registro e tudo mais. Olha que bacana, aqui na Cantina do Lucas, a gente figura com essa articulação entre o material e o imaterial, que está muito associado ao modo, né, do encontro, da conversa, daquele modo de ocupação ali que as pessoas vão e frequentam. Então isso é muito legal. Inclusive está aí disponível, né, online, para quem quiser conhecer mais sobre esse dossiê, né, que se tornou patrimônio, né, de Belo Horizonte. Então, tá aí a famosa Cantina do Lucas,
A gente não vai lá, porque não vai dar tempo, porque o vídeo é muito curtinho, mas fica aí o convite, né, Lucas, para quem quiser conhecer com mais detalhes. Aí eu trouxe até um pedacinho aqui, né, um trechinho, tá, gente? Isso tudo tem na internet, como a Maíra disse, mas é um trechinho do dossiê de tombamento da Cantina do Lucas, lá de 1997, que vai falar do porquê, né, que esse estabelecimento foi tombado. A Cantina do Lucas, então, é uma referência cultural de Belo Horizonte, espaço de encontro, intercâmbio, convivência e reflexão, um elemento catalisador, templo da boemia e da cultura, território livre, marco da vanguarda cultural e comportamental, lugar de resistência, nem sempre silenciosa, à ditadura militar. Então esse espaço, né, ele configura-se, né, atualmente como um restaurante, né, que inclusive assim bomba, né, então assim, se você for de outro estado, né, tenta fazer um agendamento prévio aí para poder acessar, né, a Cantina do Lucas, que realmente tem fila de espera para entrar, mas é em função da atmosfera, né, que se tem ali naquele lugar onde essas pessoas todas se encontravam. Encontravam. Né? Vamos atravessando enquanto o Lucas vai falando pra gente. Vamos lá, Lucas. Uma questão que eu acho que é muito, muito legal assim para falar. Vem. Ai, deixa eu só correr aqui, meu Deus. Desculpa, Lucas. É isso, né, gente? Tá na rua, tem um pouco disso. Um pouco de todos esses improvisos. Essa questão do patrimônio imaterial, né, de Belo Horizonte, tem um detalhe aqui do outro quarteirão, ainda antes da gente atravessar, né, que a gente está aqui falando da interface, né, gente, da modernidade com a literatura, com a arquitetura. É que aqui nesse quarteirão existia a Livraria dos Alves, Livraria Francisco Alves, que foi inaugurada em 1910. Nossa. Ficou ali na Rua da Bahia, número 1060, até a década de 90. E era o local onde os jovens, né, o Carlos Drummond, todos os contemporâneos ali, né, dos modernistas de Belo Horizonte, se reuniam e tinham acesso às bibliografias mais recentes e mais atualizadas, né, do mundo todo, a literatura francesa, enfim, né. Então, essa relação toda aqui, né, da literatura com a Rua da Bahia é super importante, tanto que o Maleta, né, que a gente está falando, é um reduto dos sebos aqui de Belo Horizonte. Exatamente. Então, assim, a gente tem uma quantidade enorme de livrarias aqui no Maleta. Logo aqui em cima, né, no outro quarteirão, gente, a gente tem a imprensa oficial do estado de Minas Gerais extinta, né? Ela não existe mais, mas foi uma importantíssima edificação aqui de Belo Horizonte, né, com essa missão, né, da impressão dos jornais, enfim. Sim. Então esse aspecto, né, essa transversalidade entre a literatura permeia mesmo esse espaço onde a gente está inserido agora. Nossa, verdade. E assim, gente, aproveitar essa visada aí que o Daniel está colocando para poder destacar também o colégio, né? O antigo colégio de Minas Gerais. Gente, muito legal. Aqui onde está funcionando a drogaria Araújo, que é uma drogaria que tem vários pontos aqui de Belo Horizonte, funcionou o Colégio Minas Gerais, fundado em 1918, Lucas. Então, hoje a gente vê um pedacinho dele, né? Mas ao longo de 95 anos de história, o colégio passou por várias transformações, como a mudança para o Colégio de Minas Gerais. O prédio é tombado, né, assim, especificamente, e teve sua restauração no ano de 2009. Então, muito legal, gente. Daniel, vai girando aqui, por favor. Assim que fechar, a gente vai atravessar, mas enquanto isso, dá para a gente poder ir dando sequência em outras... Mas só uma outra coisa do prédio, né, que eu acho que é super legal de falar também, é que aqui, né, na Rua da Bahia é o que faz a conexão ali com a Praça da Liberdade, né? A gente vai subir a Bahia até chegar lá. E aqui era o reduto, assim, da boemia da madrugada em Belo Horizonte, né? Porque os estabelecimentos todos eles fechavam. Belo Horizonte não é uma cidade, né, que tem uma natureza, ou tinha, né, de estabelecimentos que funcionavam 24 horas. Uhum. E bem aqui, né, nesse primeiro pavimento funcionava a pastelaria Janaína. Um clássico da noite de Belo Horizonte, infelizmente destituído, né? E é interessante também, quando a gente vê, ele tem uma marca, né? Uma plaquinha de sinalização do lado. Sim. Não sei se dá para vocês verem, mas é bem aqui assim. Bem aqui assim. Aqui assim. Que vai falar exatamente do colégio, que mas não fala da Janaína, né, dessa pastelaria. Sim. Então, nessa perspectiva da memória também, o poder público escolhe, né, qual a memória que vai perpetuar. Que vai perpetuar, exatamente. Ai, peraí, não vai dar para atravessar, vamos esperar. Enquanto isso, Daniel me deu uma boa ideia aqui, enquanto isso eu vou falar do Museu da Moda, que também está situado nessa esquina, né? Importantíssimo. Aqui a gente ficou encurralado aqui, né, Lucas? Mas maravilhosamente a gente está encurralado aqui, talvez o melhor ponto para poder falar de Augusto de Lima com Rua da Bahia. Então agora eu vou falar aqui muito rapidamente do Museu da Moda, gente, que
é o centro, né? O centro de referência da moda, que é um estilo, né? Um estilo manuelino, com referência muito, né? Dessa arquitetura. Vamos para lá, Daniel, vamos atravessando. Da referência neogótica. Então, ele foi é uma edificação, né? Construída em 1914 e já abrigou instituições de grande importância histórico e cultural para Belo Horizonte, como o Conselho Deliberativo da capital, depois, né, denominado como Câmara Municipal, a Biblioteca Municipal também já esteve aqui, a primeira rádio da cidade, a Escola de Arquitetura da FMG, o Museu de Mineralogia Professor Djalma Guimarães e o Museu da Força Expedicionária Brasileira. E aí, o atual, né, Museu da Moda, inaugurado em 2012, está aí um projeto desenvolvido, né, assim, no centro de acordo com os critérios aí do Centro de Cultura da Prefeitura de Belo Horizonte. A Maíra estava contando, né, um pouquinho sobre esse Museu de Mineralogia, né, professor Djalma Guimarães. Então, para quem acompanha, né, o canal, acompanha o trabalho da Maíra, né, fica o convite de voltar alguns vídeos aí para poder acessar o conteúdo que ela preparou super especial sobre o Museu das Minas e Metais, que está lá na Praça da Liberdade, né, o prédio rosa, queridíssimo. Sim, verdade, Lucas, boa lembrança. O vídeo, gente, está intitulado assim, MM Gerdau, Museu das Minas e do Metal, ou, como o Lucas bem lembrou, o queridinho prédio rosa da Praça da Liberdade. Lá tem todo o acervo, né, que tinha aqui de mineralogia, então é muito legal. Obrigada pela lembrança, é só voltar aí, gente, alguns conteúdos. Isso. Então, vamos... Ah, sim, Daniel, obrigada pela lembrança. Ô, Daniel, você nem deu seu joinha, né? Dá seu joinha aí pra galera. Ô, gente, desculpa, olha aí, no meio do vídeo eu esqueci de falar dele. Então, Daniel, queridíssimo, tá aí filmando pra gente. Vou aproveitar essa abertura de parênteses também, que eu não falei no começo do vídeo, para quem estiver gostando, né, do conteúdo, dá aí o joinha e também se inscrever no canal e compartilhar aí com quem pode gostar desse tipo de conteúdo, tá bom? Fechei o parênteses, gente, Daniel me lembrou. É verdade, Lucas, tem muita gente, inclusive da minha família, que já fez em nome do pai aqui. Pensa, tem gente que acha que isso aqui é uma igreja. Então, gente, isso aqui não é uma igreja, apesar de que você pode falar, ah, Maíra, mas a arquitetura parece. Sim, parece, mas é uma outra proposta. Normalmente, a parte interna de igreja, a questão interna, a tipologia mesmo interna, arquitetonicamente falando, é diferente. Então, não é uma igreja, e sim o Museu da Moda, tá bom? Então, vamos seguir, Daniel, para a gente poder ir trazendo muitos conteúdos aí ainda para poder falar. E aqui, Lucas, desculpa, antes até de te passar a bola, eu trouxe uma consideração aqui muito legal em termos de arquitetura e patrimônio, né? Que eu destaco assim, a Rua da Bahia e adjacências abrigam ao todo 86 construções tombadas. 86? 86 tombadas, e de acordo com a catalogação efetuada pelo, entre aspas, Guia de Bens Tombados de Belo Horizonte, essa datação, né, é feita de 2006. Então, eu não sei se de lá para cá teve mais, né, processo de tombamento em curso e tudo mais. Mas, de qualquer maneira, pensa, são 86 edificações. Então, para vocês verem, né, gente, óbvio que não é só porque é tombado que é importante, não. Mas só para vocês entenderem esse caráter histórico, cultural que pulsa aqui nessa região da cidade. Com certeza. E também as várias naturezas desse tombamento, né, que a gente tem aqui, como, por exemplo, o patrimônio imaterial tombado, né, na Cantina do Lucas, onde você não está necessariamente só tombando a volumetria, né, essa casca, né, mas tentando preservar esse espírito, né, que emana dessa edificação. Mas muitas das construções, né, que vão ser tombadas aqui nesse perímetro, elas estão mais relacionadas a um tombamento mais da fachada mesmo, né? Arquitetônico, sem garantir mesmo a destinação original desses bens, né? Como é o caso mesmo do espaço que a gente estava falando logo ali da Rua da Bahia, né, que é um bom exemplo disso, que você preserva a imagem, né, essa fachada histórica, mas por dentro ali mesmo, né, é uma farmácia, não tem mais nenhuma destinação cultural tal como era antes. Era antes. E aqui a gente parou aqui, porque aqui é a entrada, né, do conjunto Arcângelo Maleta, com essa tipografia, gente, que eu adoro, assim, é bem da época, né? É bem limpa, né, e linda. Daniel, vamos caminhando, porque aqui tem muitas coisas legais, até a gente chegar a Timbiras, né? Então vamos subindo, caminhando, mas ao mesmo tempo, Daniel, vai mostrando aqui à sua direita, né? A fachada aqui do Museu da Moda, a edificação eclética que hoje abriga o prédio dos Correios, né? Até a gente chegar, cuidado aí, Daniel, vem pra cá,
até a gente chegar no Museu Inimar de Paula. Aqui no Inimar a gente tem várias coisas, né, para poder... Peraí, Daniel, vem para cá, isso... Para poder falar, né? Mas em termos de arquitetura, né, Lucas, é engraçado, porque a gente vai andando aqui na Rua da Bahia e já vai percebendo as fachadas, como Sim. você bem reforçou, já mudando um pouco, né? Então vem aquela arquitetura eclética comunicando com essa questão, né, do maleta pulsando mais para esse moderno. Lá em cima a gente vai ver um pouco mais esse estilo modernista, até combinar na biblioteca, né? Que é bem aquela expressão modernista mesmo. Então é legal, né? Ressaltando. Com certeza. São vários elementos estéticos que vão estar marcando essa transição do tempo mesmo, né? A própria transição, né, da capital, né, Ouro Preto, para Belo Horizonte, já é uma grande ruptura estética, né, na arquitetura das cidades coloniais. Aí aqui a gente vai ter, né, essa arquitetura do início do século XX, mais pautada num ecletismo, e depois você começa, né, a partir de 30, com um outro processo de uma arquitetura modernista mesmo, com novas técnicas construtivas, umas formas mais retas, até chegar mesmo, né, nas construções contemporâneas que também tem aqui nesse entorno. É verdade. Aqui a Rua da Bahia, o legal é isso, né, Luiz? A gente vê essa mescla lá do início da construção à contemporaneidade. Exatamente, exatamente. E aqui, Daniel, a gente, se você puder ir mostrando, enquanto a gente vai tentando atravessar aqui, peraí, acho que é melhor você ir vindo para cá, Daniel, pode ir subindo. Mas é bom você ir mostrando... A gente sumiu da cena, Daniel, desculpa, subimos, pois é, nós já chegamos. Então aqui a gente vai atravessar, gente, para poder mostrar para vocês o Museu Inimar de Paula, que é muito legal. Você tem muita coisa para poder contar, né, Lucas, aqui pra gente. Muito esse espaço, né? Ele funciona atualmente como um museu, né, de arte dedicado a um artista mineiro, né, que é o Inimar de Paula, um artista assim incrível mesmo. Mas antes, esse espaço, né, essa volumetria toda que a gente está vendo aqui arquitetônica, era um dos cinemas muito importantes aqui de Belo Horizonte, que era o Cinema Guarani. Esse cinema, ele foi fechado em... Vamos subir aqui? 1980. E é muito legal quando a gente vê que um espaço, né, que diferente da Drogaria Araújo, né, que a gente estava conversando ali embaixo, que tinha uma vocação educacional, cultural, e hoje é uma farmácia, no caso dessa edificação, né, hoje não funciona mais como cinema, mas ela ainda porta um aspecto do espírito dessa edificação, cultural, né? É o espírito cultural, não é o cinema mais, mas é um espaço dedicado à arte, à cultura, que acho que justifica ainda mais essa edificação ser tombada, né? Porque você não está só falando da beleza arquitetônica, né? Mas de toda uma vocação mesmo de uso e significação do espaço. Sim, exatamente. E assim, gente, muito legal ele ter falado isso, porque parece que quando o uso continua nesse aspecto cultural, parece que reforça aquilo, né, que a gente chama em patrimônio, do espaço ser apropriado da maneira, não vamos dizer correta, mas de uma maneira assim, mais fluida, né? Sim. Parece que a história, assim, ela vai um pouco linear. Então, começou com o uso cultural, tem até hoje. Isso é muito bacana, né? São poucos os lugares tombados que ainda guardam esses aspectos, né? Então, é muito legal. E o museu aqui, Inimar de Paula, sobretudo, ele foi restaurado, né? Já tem uns anos atrás, mas olha, além de 3.000 metros quadrados que eles restauraram, Lucas, olha pra você ver, eles, assim, trabalharam com a tecnologia de ponta, assim, incrível, com projeto luminotécnico e recursos audiovisuais, assim, únicos lá dentro, sabe? E olha que bacana, lá dentro também tem um teatro-cinema, né? Para 130 lugares e uma programação especial voltada para a arte e educação, que atende escolas, crianças e também adultos. Inclusive, eu fiz uma live na época da pandemia, eu fiz uma live aqui com o coordenador do educativo na época, que mostrou tudo pra gente internamente. Foi no meu Instagram, gente. Então, para quem às vezes não viu, @Maíra Onofre, internamente. Então, eu fiquei da minha casa e ele veio aqui e mostrou tudo internamente. Muito legal. Então, tem muitos detalhes, né, para o público poder conferir. Gente, detalhes arquitetônicos, tudo internamente. Então, vale muito a pena voltar, procurar lá, assim, para quem tiver gostado, né? E aqui tem um clássico, né, Lucas? A gente está aqui, a gente subiu aqui, né? Mostra aí, Daniel, nós estamos como se fosse um anfiteatro, né? Que aí onde o Daniel está a parte mais alta e aqui é a parte baixa. E aqui a gente tem tipo uns degraus, né? Então fica essa questão do anfiteatro, e a gente tem o símbolo, né, da Rua da Bahia, que é bem essa frase que o Lucas trouxe pra gente lá no primeiro vídeo, que é: a minha vida é esta, subir Bahia e descer floresta.
do compositor Rômulo Paz. E aqui é um lugar realmente que as pessoas se apropriam, né? Manifestam. É incrível, né? É a efervescência mesmo da Rua da Bahia, né? Hoje a gente está ainda no período da tarde, né? A gente não está vendo ainda a rua toda ocupada, né? De barzinhos, mesas, cadeiras e tal. Mas a gente falou bem ali, né? Na primeira parte do vídeo, de uma ocupação dos cafés. Hoje, talvez a ocupação mais legítima da Rua da Bahia seja com os bares, né? Belo Horizonte é a capital mundial dos bares. Isso. E a gente tem todo um processo de socialização mesmo, né? Que ocorre nesse espaço público, né, que é a urbe mesmo, né, onde as pessoas se encontram, se manifestam, e aí tem toda uma magia mesmo que acontece nesses espaços, né? Sim, e eu acho que aqui reforça, né, sobretudo esse lugar que a gente está, porque é uma grande área contemplativa, com certeza, mas também de apropriação mesmo, né, das pessoas virem, usarem, enfim, seja descansar a hora do almoço, e tudo mais. Então é muito bacana. Esse lugar aqui ele é muito emblemático, muito né? Muito emblemático. Legal. Então é isso, né? Vamos continuar subindo aqui, então. Eu trouxe algumas informações aqui que eu acho muito importante falar também, né? Assim, ao longo da nossa caminhada. Mas vamos... Posso falar aqui, aproveitando, né, enquanto a gente vai caminhando, então, um pouquinho sobre essa relação do cinema, né? Eu achei super legal quando você trouxe, né? Que por mais que o Inimar de Paula seja um museu, ele preserva ainda uma sala de cinema com 130 lugares, né? E tudo, né? E aí nesse histórico, né, do Cine Guarani, e aqui eu trouxe, né, mas não é a respeito desse cinema antigo, né, do primeiro cinema que a gente falou lá embaixo, do Metrópole, que antes se chamava, né, Teatro Paris, depois foi Cine Odeon e por fim Cine Metrópole e por fim Banco. Que teve várias destinações, assim, né, para esse espaço, mas lá mesmo atualmente não conta nada, né, dessa história. Mas tem eu trouxe um trecho, né, de um poema super bonito do Carlos Drummond de Andrade, que ele chama de O Fim das Coisas, e ele diz o seguinte: fechado o Cinema Odeon na Rua da Bahia, fechado para sempre. Não é possível, minha mocidade fecha com ele um pouco. Não amadureci ainda bastante para aceitar a morte das coisas. Então a gente está falando um pouco disso, né, sobre esse processo de apagamento da memória, né, sobre essa destituição desses locais super afetivos. E aqui a gente tem um bom exemplo, né, de uso desse patrimônio tombado que ainda preserva, né, essa volumetria, mas ainda um sentido cultural mesmo para o bem. Sim, muito legal. Isso aqui que ele está trazendo, que o Lucas está trazendo, é muito importante, porque reforça aquilo que é o nosso propósito, né, de vir aqui conversar. E não só mostrar para vocês os detalhes da Rua da Bahia, mas também chamar a atenção desses elementos, seja arquitetônicos, urbanos, né, urbanísticos ou históricos, desse caráter do uso mesmo, cultural dos espaços, de reforçar, né, não só o uso, né, Lucas, mas também assim, a apropriação mesmo das pessoas. E é muito legal, gente, a gente perceber, né, ao longo da nossa caminhada, você vai ver nos outros vídeos, o que eu chamo aqui de encolhimento da Rua da Bahia. Eu até destaco aqui que, juntamente com o crescimento da cidade, ocorria também um encolhimento da Rua da Bahia, que é o quê? Prédios e casarões antigos, muitos com valor histórico e cultural, davam lugares ao modernismo belo-horizontino. Então, é uma história que, apesar, né, da gente estar aí celebrando 125 anos, gente, criticamente falando, é uma história que é muito pouco tempo, há muitas mudanças. Né? São muitas mudanças mesmo, né? E a própria arquitetura da cidade vai refletindo, né, esse tempo de mudança mesmo, onde é uma cidade que está sempre disposta a trocar o velho pelo novo, seja por meio das edificações, tem até um termo, né, que fala como se Belo Horizonte fosse a noiva da República, de modo que ela nunca pudesse mostrar suas rugas, né, porque ela sempre essa busca do novo, da novidade, dessas novas inovações, né, principalmente por meio da arquitetura. E, infelizmente, né, da destituição desses espaços, né, tão importantes da memória, do pertencimento, né, da cidade, por meio de todas essas demolições, né? E aí Belo Horizonte é tudo isso, e um aspecto que eu acho que é interessante trazer assim, né, nesse quarteirão é que a gente está sempre falando das ruas, né, a Rua da Bahia e tal, mas a gente tem esses cruzamentos também, né, pensando a República e tudo isso, que é a questão da cultura indígena, que é super marcada na construção da cidade também, por meio dos nomes das ruas
ruas transversais, né? Que a gente passou pela Goitacazes, Tamoios e a gente Tupinambás, e agora a gente vai chegar aqui na Carijó. Timbiras. Isso. Então, assim, é muito importante, né, trazer o que o Lucas está falando, é aquele projeto original, né, do Arão Reis. Então, que é uma parte das avenidas de estados, a outra das referências indígenas. Então, essa junção dos nomes aí trazendo a importância não só desse referencial, né, republicano e tudo mais, mas também trazendo as nossas raízes. E como que, assim, né, esse processo da República e da nossa própria colonização também reflete esse processo de apagamento, né, que a gente está falando da Rua da Bahia. Sim. Quando a gente pensa todos os povos que foram dizimados, né, durante o processo de colonização, e aí é como se fosse uma homenagem a esses povos também dar nome às ruas, né? Mas até que ponto todos esses povos originários também têm direito à cidade, as suas tradições são preservadas. Exatamente. Isso é muito importante, gente. Vocês estão vendo que a gente está fazendo aqui nossa caminhada, né? Nosso percurso cultural. Nós estamos chegando aqui quase para encerrar nosso vídeo, chegando aqui na Timbiras, mas é muito importante destacar essas reflexões críticas, né, que a gente traz aqui sobre o espaço. Vocês podem perceber que no primeiro vídeo, arquitetonicamente falando, a gente entende a cidade, né, a rua, de uma maneira. Aqui a gente já fez uma leitura diferente, o Lucas contribuindo aí para a história. E vocês vão concordar comigo que, não só em Belo Horizonte, como quaisquer outras cidades, vão ter os seus processos de escolhas e de apagamentos. Inclusive, eu estou aqui terminando esse vídeo e vendo, por exemplo, um restaurante que eu nem sabia, Lucas. A gente trabalha aqui perto, né? Então, assim, a gente vinha almoçar aqui de vez em quando e, assim, acabou de ser demolido o restaurante, né? Então, tipo assim, é isso, né, gente? Com certeza na cidade de vocês também devem passar por isso, mas a gente acabou de ser, né, Lucas, surpreendido, literalmente, com mais uma demolição. Então é isso, né? A gente trazer esse caráter da importância mesmo do espaço, dele ser, de ter esse caráter mesmo de proteção e tudo mais, mas também mostrar essas demolições, esses processos muito rápidos que acontecem aí na nossa cidade, né? Aí eu vou trazer aqui também, só para fechar assim, minha contribuição nesse vídeo, né? Tem uma autora, né, que é a Pesavento, e ela é especialista, né, nessa parte de proteção ao patrimônio cultural, e ela vai falar que a importância disso, né, é a garantia ao cidadão ao seu direito à história, à sua memória e à sua identidade, salvaguardando o passado e assegurando a construção de um espaço urbano dotado de qualidade para gerações futuras, uma vez que a arquitetura inscreve no espaço uma forma que aspira à durabilidade. Então, quando a gente pensa a construção, né, dos monumentos arquitetônicos, dos prédios contemporâneos, né, os arranha-céus, a gente está criando monumentos mesmo para as próximas gerações, tal qual, né, todas essas edificações antigas, né, que a gente tem aqui na Praça da Liberdade. Para quem não conhece, né, Maíra tem uma série aí de vídeos no YouTube também sobre a praça, evocam o tempo, né? Então tem uma importância mesmo de uma responsabilidade, né, da preservação desse passado, porque é um direito de todos, né, o acesso à sua memória, essa memória coletiva que constitui as cidades. Com certeza. Eu acho assim, não tem palavras melhores para poder fechar esse vídeo do que essa reflexão que o Lucas trouxe, juntamente com essa profissional aí, que amarram todas as palavras que eu, enquanto arquiteta, jamais poderia falar melhor. Então, assim, agradeço demais, Lucas, a sua contribuição. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aqui. Finalizamos em Timbiras, no Rio da Bahia. Os próximos vídeos vocês vão ver que a gente vai continuar subindo e nossa caminhada cultural continua. Lucas, muito obrigada de você ter caminhado aqui com a gente, ter trazido todas essas informações. Daniel, obrigada aí pela sua contribuição. E é isso, parabéns, gente, né, para Belo Horizonte, que completa hoje 125 anos. Parabéns. Verdade, você, né? Parabéns. Que está assistindo a gente, que gosta desse tipo de conteúdo. Então, parabéns também, Maíra, pela sua dedicação e disponibilidade. Para nós, querida, muitíssimo obrigada, gente. É isso aí. Feliz 125 anos, Belo Horizonte. Um beijo para todo mundo. Não esquece de dar o like e se inscrever no canal, tá bom? Beijo. Até mais, gente. Valeu, Lucas. Obrigado.